Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu sou o professor André Domingues, aqui do Rico Domingues Concursos de Florianópolis. Neste vídeo, vamos à correção da prova de estatística de técnico bancário novo. Enfim, vamos abrir então o slide. Acompanhe comigo agora na tela. Caixa Econômica Federal, feita pela Sesgran Rio, uma prova de ontem, dia 26 de maio de 2024. A prova de técnico bancário novo, lembrando que essa correção é sobre estatística. Então vamos à primeira questão, tá? Sesgran Rio, ela cobrou questões de estatística um pouco mais leves, não pegou tão pesado, porém tem uma só, de coeficiente de variação de Pearson, que vai dar mais trabalho, mas enfim, vamos à primeira. Ele fala para mim que a carteira de finanças sustentáveis da Caixa Econômica Federal contém iniciativas por meio das quais a instituição visa contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Na apresentação de resultados do terceiro trimestre, a Caixa Econômica divulgou o valor total dessa carteira era aproximadamente 720,7 bilhões, conforme a tabela a seguir. E ele pergunta qual é a mediana dos valores das carteiras dos produtos em bilhões de reais. O que eu vou fazer nessa questão? Deixa eu pegar a caneta. Vamos pegar primeiro, vamos colocar aqui então. Caneta rosa, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho então 6 valores na minha carteira. Quem seria o primeiro valor que eu vou chamar de X1? O menor de todos é 8,4 bilhões. Então, esse aqui é o elemento que eu vou chamar de X1. Quem é o segundo? O segundo é 9,5. Esse é o X2. Quem é o terceiro? O terceiro é 31,9. Esse é o terceiro. O quarto é 51,7. O quinto é 95,4 e o sexto elemento seria 523 bilhões. Isso aqui a gente colocou um rol. Quem é a mediana? Como a quantidade é par, a MD, que é mediana, vai ser a média aritmética dos dois centrais. Ou seja, eu vou pegar o terceiro termo e vou somar com o quarto e vou dividir por 2. Quem é o terceiro termo na carteira, né, em ordem crescente? O terceiro valor é 31,9. E quem é o quarto? O quarto é 51,7. Vou somar, vou dividir isso por 2, que aí a média aritmética vai ser a mediana, e eu vou encontrar que a mediana é 41,8. E aí lá vem a Sesgran Rio, né? Ele podia deixar o gabarito 41,8, mas não, ele pediu aproximado, então aproximado é a letra D, Dinamarca, 42, ok? Segunda questão, 17ª da prova, né, de estatística da prova, e era a questão de número 17. Essa questão, ele fala que a Caixa Econômica exerce a gestão de distribuição centralizada de diversos programas sociais, podendo inclusive desempenhar o papel de administradora do benefício, em alguns casos. Em 2023, esses programas sociais representaram quase 283 bilhões de benefícios pagos à população entre janeiro e setembro. O destaque foi para o Bolsa Família, responsável por aproximadamente 118 bilhões, quase metade, né, desses 283, beneficiando cerca de 24 milhões de famílias no mesmo período. Considere que desses 24 milhões de famílias foram beneficiadas pelo programa durante todo o período considerado, ignorando a saída de famílias beneficiadas ou a entrada de novas famílias, ou seja, mantendo constante essa quantidade de famílias. O valor médio dos benefícios em reais recebido por família durante esse período é de quanto? Essa questão, ela tem que tomar cuidado pelo seguinte, ele fala sobre o total de benefício, que é 283. Mas esses 283 de benefícios não diz quanto que foi para não disse quantas famílias foram atendidas por esses 283. O que ele fala é sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família são 118 bilhões e esse sim beneficiou 24 milhões de famílias. Ele pergunta qual é a média por família. Então a média, a gente vai pegar 118 bilhões, bilhões e vai dividir por 24 milhões.
Então a gente vai pegar 118 dividido por 24 milhões e você vai encontrar aproximadamente 4.916. Desculpa. Então o valor médio de benefício por família foi de R$ 5.000 neste período. E aí vai no gabarito e marca em letra A, ok? Essa questão, ela não tá tão legal a pergunta, porque eu vou marcar aqui de novo. A pergunta é: qual é o valor médio dos benefícios? Ele não fala de quais benefícios, entende? Então, a princípio, seria os 283. Só que os 283 não tem a quantidade de pessoas. Então, se você errou essa questão, pode falar sobre isso. Seria legal se ele perguntasse qual o valor médio do benefício Bolsa Família por pessoa. Deixasse mais claro que é o Bolsa Família, né? Então, esse caso marcou letra A, mas essa questão, para mim, quem quiser entrar com recurso, eu acho que é de bom tamanho. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e Capitais mostrou que a probabilidade de um brasileiro adulto investir seu dinheiro é de 36%. Para esses, o investimento mais popular é a poupança, que é feito a cada 4 investidores, né? Com base nessa pesquisa e considerando uma população brasileira de 140 milhões de brasileiros adultos, ele quer saber quantos investem na poupança. Então, a resposta, essa aqui é bem legal, bem simples, eu acho até, que a poupança vai ser 1/4 das pessoas que investem, dos adultos que investem. E quantos adultos investem? 1/4 de 36%, de 140 milhões. Então, é 1/4 de 36% de 140 milhões. Eu cortaria 2 zeros, eu dividiria 36 por 4 e vai dar 9. Então, a população que investe na poupança seria 9 vezes 1.400. E aí você vai dar em milhões, né? Desculpa, eu tinha botado 140 mil, aqui faltou mais 3 zeros, tá? Então tem que ter mais 3 zeros. E aí você vai encontrar aproximadamente, 9 que multiplica 14, você vai encontrar 12,6 milhões, né? E foi o que ele deixou no gabarito. Então vai no gabarito nesse caso e marca em letra A. Essa daqui até que foi um pouco mais tranquila. Questão de número 19. A Caixa Econômica Federal é um dos maiores financiadores de habitação no país. A cada dia são feitas cerca de 200 mil simulações de financiamentos habitacionais e 2.000 contratos novos são assinados. A probabilidade de um par aleatório de simulação independente resulte em pelo menos um novo contrato assinado, pelo menos um. Essa questão, vamos fazer o seguinte, ó. A probabilidade de ter um único assinado, nada mais é que 2.000 chances em 200 mil. 200 mil, né? Que é o que ele entregou. Então são 200 mil contratos, 2.000 são assinados. Corta os zeros. A probabilidade de ter um contrato assinado é 2 em 200, que vai dar 1 em 100, ou literalmente 1%. Então a chance de ter um contrato assinado é 1%. E qual é a probabilidade de não ter um contrato assinado, né? Vou botar A com traço em cima. É 99%, que é o complementar. Então a chance de assinar um contrato é 1%, de não assinar 99%. Acontece que ele vai pegar um par, eventos independentes. Ele quer que pelo menos um seja assinado. Eu tenho duas formas de fazer a conta. Eu posso calcular a chance de ambos serem assinado e assinado. Eu posso calcular a chance do primeiro ser assinado e o segundo não. E ainda posso calcular a chance do primeiro não ser assinado e o segundo sim. Bom, os dois assinados seria 1% vezes 1%. O assinado e não assinado seria 1% vezes 99%. E não assinado seria 99% vezes 1%. E no final, soma isso aqui, ok? Uma outra maneira, e vou marcar outra maneira. A outra maneira de ter pelo menos um assinado, você pode calcular 100% dos resultados menos
ninguém ser assinado, não assinado e não assinado. Eu optaria por essa opção aqui, porque faz uma conta só. Então, eu vou pegar 100%, menos qual é a chance de ninguém ser assinado? O primeiro seria 99%, 99%, vezes 99%. Quando eu vou multiplicar porcentagem com porcentagem, eu gosto de botar na forma decimal, 0,99, que multiplica 0,99. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que essa vírgula é meio esquisita. Vírgula 99. Se eu pegar 0,99 menos, desculpa, que multiplica 0,99, vai dar 0,981. 9801, desculpa, né? Ou seja, é 100%, 100%, menos, colocar em porcentagem aqui, vai dar 98,01%. 100% menos 98,01 vai dar 1,99%. E aí vai no gabarito e marca em letra C de Canadá. Última questão, 20ª questão. Essa para mim é a que dava um pouquinho mais de trabalho, mas é o seguinte. O gerente do banco possui apenas 4 cotas sobre sua gestão, uma de 30 mil, duas de 50 mil e uma de 70 mil. Ele pede quem é o coeficiente de variação. Coeficiente de variação de Pearson, que é o desvio padrão dividido pela média, tá? Como é que eu faço isso? Bom, para encontrar o desvio padrão, a primeira providência é buscar a média. O que é a média? A média é o somatório de todo mundo. Vou marcar o conjunto aqui. O conjunto é 30, tira os meus, tá? 30, 50, 50 e 70. Repara que eu dividi todo mundo por 1000. Vai alterar o desvio padrão? Não. Vai alterar a média? Não. A média, na verdade, vai ficar 50 mil menor, né? Aliás, se eu dividir por 1000, altera o desvio padrão, fica dividido por 1000 e a média também. Então não vai ter problema nenhum no coeficiente de Pearson. Permanece o mesmo. Então, primeira providência, busca a média. A média vai ser 30 mais 50 mais 50 mais 70 dividido por 4. Daqui vou descobrir que a média é 200 dividido por 4. Isso implica que a nossa média deu 50, né? Descobriu a média, o que eu faço agora? Vai ter que montar um conjunto chamado conjunto dos desvios. O que é um desvio? É cada elemento menos a média. Então, 30 menos 50 menos 20. Esse é o primeiro desvio. O segundo elemento do conjunto é 50. 50 menos 50 é 0. 50 menos 50 é 0 e 70 menos 50 é 20, não 70, né? 70 menos 50 é 20. E agora, como eu quero desvio padrão, me interessam os desvios ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400. Esse somatório aqui, ó, repara que vai dar 800. 800 é a soma de todos os elementos aqui, né? Então vamos para o desvio padrão. Quem é o desvio padrão? O desvio padrão é o somatório dos desvios ao quadrado dividido pela quantidade e tira a raiz quadrada. Ou seja, é a raiz quadrada de 800 dividido por 4. Isso vai dar a raiz quadrada de 200. E quem é a raiz quadrada de 200? A raiz quadrada de 200 é como se fosse a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 2. Acontece que a raiz de 100 é 10. E a raiz de 2, ele pediu nesse texto para usar 1,1414. Então, tu vai descobrir que o nosso desvio... Desculpa, não é 1,1414. Está errado aqui para mim o fator, tá? É 1,41. Desculpa, a vírgula está aqui, ó. É 1,41. Raiz quadrada de 2 não é 1,1414. É 1,41. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, vou tirar esse 1 aqui, ó. É 1,414, que é o que está na prova, tá? 414. E aí eu vou fazer esse produto, vou encontrar aqui, agora sim, 14,4. 14,14, desculpa, 14,14. Quem que é 14,14? É o desvio padrão. E aí, quem é o coeficiente de Pearson? O coeficiente de Pearson vai perguntar qual é o desvio padrão comparado com a média, ou seja, coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. O desvio padrão deu 14,14, a média deu 50. Como ele vai colocar a resposta em porcentagem, já que é uma dispersão relativa que tem que estar em forma de porcentagem, vou pegar a caneta verde, ó,
e vou multiplicar por 100. Por quê? Para deixar direto a resposta em porcentagem. E olha que vantagem, 100 dividido por 50 é 2. Ou seja, o coeficiente de variação de Pearson vai ser o dobro de 14,14. Então, o coeficiente de variação de Pearson é 14,14 que multiplica 2. Isso vai dar 28,28. Esse é o gabarito. E aí vai no gabarito, marca a letra B. Aliás, é 28,28%, né? Porque como você multiplicou por 100, já está em porcentagem. Se você não tivesse multiplicado, teria dado 0,2828. Ou seja, aí multiplica por 100, 28,28%. Esse conjunto é pouco disperso, porque está mais próximo do 0% do que do 100%. Esse conjunto é considerado pouco disperso, mas o gabarito era a letra B de Brasil. Essa foi a prova de estatística. Eu acredito que nessa prova as questões não estavam tão complicadas. Tem aquela dos benefícios que deveria deixar bem claro que era apenas do Bolsa Família, por mais que os demais benefícios não diz quantas pessoas são beneficiadas, né? Com certeza mais do que 24 milhões, porque só o Bolsa Família foi para 24 milhões. Mas a prova não estava difícil, tirando a 20ª. A 20ª dava um pouquinho de trabalho e a 19ª de estatística também, vai. Essa aqui de eventos independentes, deixa eu mostrar de novo. Essa daqui também dava um pouquinho de trabalho, porque você tinha que olhar quanto que era a chance de alguém ser do tipo, fechar o contrato, né, a pessoa resultar em contrato era 1%, de não resultar era 99%. Pelo menos um calcula 100, menos ambos não, né? Mas é uma prova extensa, sim, né? Trabalhosa, mas enfim, essa foi a nossa prova, ok? Curta esse vídeo, deixa seus comentários no canal que eu vou respondendo um a um. Espero que tenham compreendido, mas enfim, continuamos aqui neste canal com muito papel, força, garra, lápis, porque é assim que a gente vai crescer. Grande abraço a todos.